Continuando aqui com o tópico 5, Grid Control. O Grid Control é um objeto onde você vai colocar as colunas da grade. Essas colunas aqui elas estão dentro de um Grid Control. Observe que, opcionalmente, um painel que filtra e ordena pode ser exibido na margem direita da grade, de acordo com esse valor aqui. Então, se for configurado esse valor, quando o usuário ele posicionar o cursor do mouse aqui na margem direita, vai aparecer esse painel onde você pode criar condições de filtro e condições de ordenação para essa grade aqui. Colunas da grade, aí tem as diversas propriedades para as colunas, são bem parecidas com a que nós vimos para os controles. É o nome da coluna, que a coluna vai ser vinculada a qual atributo lá do VO. Você vai definir aqui. Cabeçalho para a coluna. Alinhamento do texto vertical para o cabeçalho. Largura máxima, largura mínima. Se sorting order vai ser a posição que a coluna vai ocupar na cláusula order by da consulta que você vai criar para o banco de dados. Sorting versus é para informar se a coluna não deve ser ordenada, se ela deve ser ordenada de forma ascendente ou de forma descendente. Se essa coluna pode ser duplicada, se ela pode ser filtrada, se ela é obrigatória e uma série de outros atributos que você deve ler com mais cuidado, ler com calma para saber como é que cada um deles funciona, para que serve cada um deles, né? Essa lista de filtro é bem interessante, que você pode clicar aqui com o botão direito e vai aparecer uma lista de checkboxes e através da marcação desses checkboxes você vai filtrar os dados que vão aparecer nessa coluna. Nesse exemplo aqui abaixo nós vemos uma grid com cabeçalhos de colunas adicionais. Veja o que é que você pode fazer. Você pode ter o texto formatado, número, valor inteiro, moeda. Só que essas duas colunas elas representam valores em texto. Então você cria aqui um cabeçalho que engloba essas duas colunas. Number é um cabeçalho que engloba essas três colunas. É como se você tivesse feito um merge nas células aqui de cima, né? Se referindo lá ao Excel, por exemplo. E essas células aqui, essas colunas, elas representam o texto dessa coluna acima, tá? Aqui nós vamos ver os tipos de colunas que estão disponíveis. Elas são muito parecidas com os controles gráficos que nós vimos anteriormente. Então, coluna de texto, coluna numérica, apenas com valores inteiros, coluna numérica com casas decimais permitidas, coluna de porcentagem, coluna de moeda, uma coluna data mais calendário mais hora, uma coluna só para hora, uma coluna de procura, veja como é que ela vai se comportar, uma coluna com checkbox, uma coluna com botões, coluna com combo box, coluna com imagem, coluna com texto formatado, uma coluna com texto com múltiplas linhas. Essa multiple type é uma coluna que pode ter qualquer tipo de coisa. Tá? Tanto é que o atributo associado a essa coluna frequentemente é do tipo object. Então ela pode representar qualquer coisa. Uma coluna de barra de progresso. Uma coluna com um combo box com múltiplas colunas. O combo box ele vai ter múltiplas colunas e vai ser ele em si uma coluna lá na grid. Uma coluna para carregar arquivos, no caso tanto upload quanto download, nós estamos vendo aqui.
E finalmente uma coluna de link. É parecido lá com o link button que nós vimos anteriormente, que vai ser um link column. Ok, então são todas as colunas que podem ser usadas dentro da grid. Pop-up menu. Quando a grid está no modo de somente leitura e o usuário clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer célula, um menu pop-up será exibido acima da grid. E aqui estão os atributos, as propriedades que serão exibidas nesse menu. Primeiro que nós vemos aqui um Quick Filter, um filtro rápido que pode ser aplicado para aquela coluna. Uma lista de colunas selecionáveis. Veja só. E o gerenciamento de um profile para grid. Então, esse primeiro Quick Filter é esse que você está vendo aqui. Você procura, clica aqui e ele vai filtrar para você. Aqui vai ser o tipo de filtro, se é igual, se é maior, se é menor. Uma lista de colunas selecionáveis. Aqui, se você clicar em código do departamento, ele vai desmarcar essa opção e essa coluna vai desaparecer. Aqui no caso do gerenciamento do profile da grid, você pode salvar o estado que aquela grid se encontra naquele momento. Tá? Não está sendo exibido aqui nesse menu pop-up, mas quando nós estivermos na prática você vai ver como é que isso funciona. Apareceu nessa aqui de baixo. Olha. Grid Profile Management, então gerenciamento do profile da grid. Então você salva o estado da grid. Você pode colocar o nome que você desejar. Aí depois você pode restaurar o estado padrão, criar um novo estado ou selecionar um estado já existente. No caso aqui, o usuário dessa imagem, ele selecionou o estado Sales Only e apareceram aqui apenas o registro que ele tinha definido para esse tipo de estado. Quais são os modos de operação suportados numa grade? Assim como no formulário, 3 modos de operação: modo de inserção, modo de adição e somente leitura. É bem parecido o funcionamento do comportamento da grid com o comportamento do formulário. A grande diferença é que o formulário está mostrando um registro. A grid ela pode estar exibindo diversos registros ao mesmo tempo. Carga de dados numa grid, que aparecem as opções. Quando é que uma grid automaticamente recupera dados? Quando ela é visualizada, se assim o usuário setar a propriedade, no caso o programador setar a propriedade AutoLoad Data para True, quando o usuário aplica uma condição de filtro, quando o usuário aplica uma condição de ordenação de colunas, quando o usuário navega pela grade, quando um programador chama o método ReloadData, quando o programador chama o método ReloadCurrentBlockOfData, ou quando o usuário pressiona o botão Reload. Então, em todos esses casos, a grid ela vai recuperar dados. Em todos os casos acima, a grid ela vai invocar o seguinte método: LoadData, passando todos esses parâmetros, esses argumentos aqui em cima. Aí você vai ver o que são esses argumentos aqui embaixo. O action, ele vai explicar o que é aqui. Start index vai também explicar. Então aqui você deve ler com mais calma essa parte para entender como é que funciona a carga dos dados numa grid. Botões conectados à grid são os mesmos botões que nós já vimos que podem ser conectados a um formulário. As explicações são praticamente as mesmas aqui. Aqui uma janela para filtro e ordenação, bem parecido com aquela que aparece aqui do lado, se você definir isso como nós já vimos anteriormente. Mais uma vez ele menciona o Function ID, que é o identificador da grid. Assim como a gente deve fornecer essa informação para o formulário, também devemos fornecer para a grid. A grid ela vai ter um controller,
todos os métodos que podem ser utilizados, assim como nós vimos lá do formulário, também se aplica aqui no caso da grade. Locking Rows, você pode bloquear algumas linhas na grade através desse método Locked Rows at Top. Você vai poder bloquear algumas linhas no topo da grid ou no rodapé, utilizando esse método aqui abaixo. Logo aqui abaixo ele vai mostrar um exemplo de como funciona esse bloqueamento de linhas na grid. Uma grid que tenha componentes aninhados. Observe essa figura. Esse registro aqui de 2007, quando o usuário clicou no mais dele, ele abriu essa janelinha verde, que é um formulário aqui com outra grid dentro. Quando o usuário clicou no mais do C22, ele abriu mais um formulário de detalhe com outra grid dentro. Tá? Então, são 3 objetos aninhados. Esse aqui pertencente a esse e esse pertencente a esse. É simples fazer isso daí, que vai mostrar como é que funciona. Quais são os métodos que você tem que utilizar, quais são as classes que você tem que utilizar para conseguir fazer isso aqui com o OpenSwing. Pode ser muito útil em sistemas comerciais. Pivot Table. Essa Pivot Table ela é parecida com aquela tabela de referência cruzada lá no Access, onde você tem lá uma tabela no banco de dados, só que você precisa mostrar as informações de forma cruzada, tanto na parte horizontal quanto na parte vertical. Aqui mostra como funciona. Nós temos aqui uma noção de como funciona através dessa figura. Por exemplo, aqui você tem o ano aparece aqui. Esse quarter são os trimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Aqui nós temos as categorias, hardware e software, e aqui as subcategorias, né? O hardware, monitor, PC e printer, software, banco de dados, games e por aí vai. E aqui o cruzamento dos dados dessas colunas. Okay? Isso aqui é uma tabela pivô. Nós vamos ver na prática como é que ela utiliza mais na frente, como é que nós utilizamos uma tabela dessa. Ok, então essa segunda parte aqui do tópico 5 encerra-se aqui. Importante frisar que você deve dar uma lida nessa documentação.